Oi pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente, com um teor um pouco diferente. E na verdade, eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico que tem mexido com os ânimos de muitos brasileiros, né? Quem tem acompanhado o Big Brother Brasil 2021 está com os ânimos assim, né, na flor da pele mesmo. E tá sendo uma experiência muito bacana acompanhar os BBBs, né? Os participantes ali dentro da casa, tá sendo muito interessante ver o convívio e o relacionamento daquelas pessoas. Na verdade, essa experiência reflete muito a vida, a nossa vida aqui fora. Eles estão confinados dentro de uma casa, mas eles são seres humanos, né? Estão sob pressão e nós, se você parar para pensar, nós estamos praticamente na mesma situação, só que com mais liberdade e com menos visibilidade, né? Eles não têm tanta liberdade porque eles estão limitados, né, geograficamente. E também eles estão muito limitados porque eles realmente não podem ser completamente livres, porque eles estão ali debaixo da lei. Qualquer coisa que eles falam, eles podem ser processados a qualquer momento. Mas nós não, né? Nós estamos fora e é interessante observar que o comportamento deles não é diferente do nosso aqui fora da casa, né? Porque nós temos as mesmas ações rudes e as mesmas ações, né, comportamentais, muitas vezes, que eles. Claro que lá mexe muito com a emoção das pessoas, também o caráter deles estão sendo, como eu posso falar, estão sendo aflorados, né? Eles estão sendo tão pressionados que tá saindo para fora, né? Eles vão colocando para fora quem eles realmente são. E com base nisso, eu quero falar hoje um tema super interessante. É sobre o espírito destruidor de Dalila. Com base no que aconteceu dentro da casa, eu fui realmente tocada e eu comecei a refletir, né, na Bíblia, através da palavra de Deus, que no caso é a Bíblia. Então, eu vi uma situação lá dentro que eu tenho acompanhado e eu vi uma situação que me lembrou muito sobre a situação de Sansão e Dalila. E eu fui muito tocada por isso, né? Sobre o espírito destruidor de Dalila. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre as características do espírito destruidor de Dalila. Então, eu vou primeiro começar aqui, vou ler para vocês. A passagem que fala sobre Sansão e Dalila está em Juízes 16, que fala assim. É interessante que primeiro ponto sobre Sansão fala assim, que Sansão foi até uma cidade de Gaza, lá ele viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá, então eles cercaram o lugar, ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando, vamos esperar o amanhecer? Então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até meia-noite, depois se levantou, arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Então, se você ver aqui, Sansão, ele era um homem forte, um homem poderoso. E aí ele foi até uma cidade, até um lugar que as pessoas ali não gostavam dele. Ele estava rodeado de pessoas que não gostavam dele. E dentro dessa cidade, né, tramaram a morte dele. Só que ele estava fazendo algo que não seria, digamos assim, interessante, legal. Por quê? Sansão, se a gente for trazer para a história, Sansão ele já era alguém escolhido. Ele foi escolhido para julgar, para ser um juiz. Só que acontece que Sansão se perdeu nos ideais dele. Ele começou a se perder. Ele tinha certas fraquezas. E uma das fraquezas dele seria, no caso, as mulheres. O que parece, né? O que demonstra a história. E fala que ele foi se deitar com uma prostituta e aí os inimigos dele cercaram. E é interessante que então, por mais que ele estava fazendo algo que não seria bacana, que foi lá e se deitou com uma prostituta numa cidade inimiga, num lugar onde as pessoas não gostavam dele, ele ainda assim, ele era um homem forte, ele ainda assim, vou falar assim, subjugou, ele ainda tinha poder, ele conseguiu se sair de lá. Só que, gente, brincar com fogo
é uma linha assim muito fina, muito curta. Porque você pode estar com tudo, brincando com fogo, e de repente, aí você pode se queimar, entendeu? Então é interessante a história de Sansão, que ele fez isso, ele estava ali, ó, numa linha tão curta, né, brincando com fogo. E até então ele estava por cima, ele estava com tudo. E aí fala que depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no Vale de Sorek. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela e disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte, e como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Olha que interessante. Sansão se apaixonou por alguém que não devia. E foram até essa mulher, até Dalila, e com uma intenção. Os inimigos foram com uma intenção. Eles queriam o quê? Eles queriam dominar, amarrar e deixar sem defesa. Ou seja, na verdade, eles queriam que ela descobrisse, né, aqui ó, aonde que estava a força dele, qual era a força dele, qual era o vigor dele. Então a intenção dos inimigos era atacar o quê? Era tirar a força dele e enfraquecê-lo. E o que isso tem a ver, né, com o Big Brother Brasil? Nós vimos uma situação que não foi nessa semana, foi na semana passada, uma situação bem interessante com um rapaz chamado Bill e uma outra garota chamada a Carol. E nós vimos ali a relação deles, como começou desde o início, né? Como que ele meio que se esquivava dela e ela ali em cima, né, dele, ela tentando. Então, assim, pelo menos é o que mostrou nas câmeras, né? Que ele se esquivava, meio que foi deixando. Dá pra perceber que ele foi se enfraquecendo, né? Então, gente, essa é uma típica ação. O que a gente pode trazer hoje para o mundo espiritual? Essa é uma típica ação do inimigo. É utilizar o quê? Te cansar, né? Utilizar de uma maneira cansativa para acabar com as suas forças até você ceder. E a gente vai ver isso claramente na história de Sansão e Dalila, e a gente vai ver isso claramente dentro do Big Brother, o que aconteceu, né? Então, continuando aqui na história de Sansão e Dalila, fala, né, que os inimigos queriam o quê? Dominar, né, amarrar, né, deixar ele sem defesa. E eu vou colocar um vídeo aqui bem interessante, uma das situações, né, que aconteceu dentro da casa. Se você ver, existe um grupo que aparentemente seriam inimigos. Eu acho que quem não é por nós é contra nós, não é verdade? Eu acho que a pessoa que não é por mim é contra a minha pessoa. Então, você que está acompanhando consegue claramente perceber que aquelas pessoas que estavam rodeadas, né, rodeando eles, pareciam ser, né, amigos, colegas, mas a gente vai aqui dar uma olhada, eu vou mostrar para vocês. Gente, eu não sei se o áudio vai ficar legal, como que eles zombavam do rapaz. Olha, dá uma olhada aqui, eu vou colocar aqui no meu computador mesmo, para vocês acompanharem. Mamacita, vagabundo senta, vai no amorzinho. Gente, que coisa mais bizarra. Todo mundo assinou lá e no seu tempo. Para foi o passando reality. papel pra um para outro, assim. Estou indo E para o assinamos lá reality. embaixo Bem-vindo também. lá ao reality. Gente, esse menino passou lá na hora do negócio ali, porque até eu falei, gente... Quando o Projota largou no chão, eu falei... agora tu virou... Porque eles não concordaram com a minha atitude. Agora tu virou rapper, rapaz. Eles entenderam. Quando eu vi, ela falou assim, estamos combinando de ir pra Amsterdã. Ele tava me falando que não tinha nem bicicleta. Então, mas quem é que vai pagar essa brincadeira? Chega nana, Mamacita, vagabundo senta, mamacita. Olha que interessante, ali o rapaz até cita, né, fala assim, ele não tem nem, quer dizer, ele tem bicicleta, algo assim, para você ver como que eles chegam num ponto de menosprezar, de diminuir a pessoa. Toda essa questão de menosprezar, de diminuir, de falar do jeito, de falar do que você tem, do que você possui, essa é uma maneira que é de enfraquecer. Isso você utiliza, são ferramentas para enfraquecer alguém. Então você vê que é um grupo ali cheio de energias negativas, caindo, matando em cima do rapaz. Mas a intenção do inimigo é sempre essa,
é te enfraquecer, é criar um grupo, é que nem aconteceu com Sansão. Existia um grupo, fala assim, ó, que 5 cidades dos filisteus foram falar com ela, ou seja, não foi uma pessoa falar com ela, foram 5 cidades. É um ajuntamento para enfraquecer uma pessoa, entendeu? É uma ação do inimigo. Aí vamos continuar aqui, fala assim, ó, que no versículo 6, olha que interessante, no versículo fala assim, ó, então Dalila, depois de toda a trama, né, depois dos filisteus falarem com Dalila, falar para ela, Dalila descobre o segredo dele, de Sansão, aí Dalila chega até Sansão e diz o seguinte, olha, por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e te deixar sem defesa, o que é que essa pessoa deve fazer? Então Sansão foi e respondeu, olha, se me amarrar com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arcos nova, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto, e então gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco, como se fosse linha queimada. Ou seja, ela pegou, prendeu o cara, Sansão. Ela perguntou pra ele, como que faz pra te enfraquecer? Aí ele foi lá e falou, só que ele mentiu. Aí ela foi lá e fez, só que ela não sabia. Aí ela foi e falou, olha, os filisteus chegaram. Aí ele conseguiu se soltar como se nada tivesse acontecido. Aí o mais interessante é o que ela vem e fala pra ele depois, ó. Então Dalila lhe disse, até agora, aí fala assim, ó, até agora você mentiu pra mim. Não, até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como alguém pode amarrar você. Você entende a ação, o espírito de Dalila? É um espírito enfraquecedor, é um espírito do tipo assim, ele coloca a outra pessoa como culpada, ele se coloca no lugar de vítima, e aonde ela era a inimiga, ela era a assassina, ela estava tramando a morte, mas ela estava se fazendo de vítima. É possível muito ver essa ação dentro do Big Brother, né? Essa mesma característica dentro do Big Brother, né? Isso acontecendo. Aí ela fala, ó, aí ele foi lá e mente de novo. Ele fala, olha, se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e eu vou ser que nem qualquer um. Aí ela foi lá, pegou as cordas novas, amarrou os braços dele e gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Aí os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse, você continua mentindo e caçoando de mim. Diga, como é que alguém pode amarrar você? E ele respondeu, ó, se você tecer num tier as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, pegou e teceu as 7 tranças dele num tier e prendeu-as com um prego grande de madeira e depois gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou os pregos, tirou o cabelo do tier. Então ela disse, por que você diz que me ama se isso não é verdade? Olha aí o espírito de Dalila. É um espírito possessivo, né? Um espírito controlador. Ela tenta controlar ele. Ela tenta... ela falou, né? Por que você diz que me ama, né? Tipo assim, você tá mentindo pra mim. Mas na verdade o espírito maligno já estava nela. Era um espírito destruidor e ela queria o quê? Enfraquecer ele. Então ela quis usar uma jogada com ele. Olha, você tá mentindo. O seu sentimento não é verdadeiro, né? Então ela tá usando todas as armas para enfraquecer. Primeiro ela enfraqueceu ele, ó, psicologicamente, né? Para depois acabar com ele literalmente. E ela falou, né? Olha, você não me ama. E isso, você diz que me ama, mas isso não é verdade. Você me fez de boba 3 vezes, ela fala. E até agora não me contou por que é tão forte. Aí no 16, olha que interessante. O 16 ela fala, e ela continuou a perguntar isso todos os dias. Gente, a ação do inimigo, o espírito de Dalila
É um espírito destruidor, é um espírito cansativo. Ele vai ficar ali todos os dias te cansando até você ser destruído completamente. Ela ficou ali todos os dias na insistência. Fala assim, ó, nessa versão que eu estou lendo, fala bem assim, ó. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. Mas eu gosto de uma outra versão que diz assim, ó, que é muito interessante essa versão, ó. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Gente, o espírito de Dalila, ele angustia a pessoa até a pessoa ter um desejo de morrer. A vida deixa de ter sentido, a vida deixa de valer a pena, porque é um espírito opressor, te oprime, arranca a tua essência, arranca a tua alegria, arranca o teu desejo de viver. Você fala assim, eu prefiro morrer do que continuar nessa situação, eu prefiro morrer do que continuar nessa vida. Mas saiba que isso, você pode ser liberto. Isso é o espírito, se você tem esse sentimento, se você está se falando isso, eu prefiro morrer do que continuar assim, você está sob o espírito destruidor de Dalila, é um espírito opressor, né? E aí ele cedeu, ele fala o erro dele, né? Ele caiu, ele fala assim, olha, o meu cabelo nunca foi cortado. Aí olha o que ele fala, ele conta, ele abriu o coração, gente, não se pode abrir o coração para ninguém. Ele fala assim, ó, eu fui dedicado a Deus como narizeu desde que nasci. Gente, narizeu era o consagrado. Ele era consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele. Ele contou para ela, olha, eu sou um homem consagrado. Nem deveria estar aqui. Tava lá no lugar errado com a pessoa errada. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e ficarei fraco e serei como qualquer outro, como qualquer um. Olha que interessante. Se você assistiu Big Brother, você vai lembrar exatamente dessa cena onde o rapaz, ele cede. Ele entregou as forças dele, ele caiu, literalmente. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo. Que interessante, ó. Legal, gente. Eu senti... Ó, aqui nesse vídeo, vou mostrar esse vídeo primeiro. Ela aqui zombando dele, falando que ele era um gigolô, algo assim. Ai, saiu, peraí. Ó. Só que eu falei, eu acho que eu tô jogando errado. Não fiz. Acho que eu vou descer e me joelhar. Acho que eu vou bancar esse boy. Tipo, acho que eu vou dominar ele. E ainda falei, eu falei, não gosto do teu estilo físico, não é o que me atrai, mas eu gostei da tua voz e do que você conversou comigo depois. Que aí ele foi se moldando e sendo um fofo. Só que eu percebi que ele mal falava comigo. Ele só tava fazendo o que eu queria. Vamos ali? Vamos. Vem aqui, vem. Aí eu pegava a cara dele e tacava aqui. Era um ursinho, você tinha um... Eu amo ursinhos. Então. E ele fez você podia uso, só que pegar e levar e fazer o verdade. que queria, mas tipo, é isso, não Entendeu? tem... E aí, no paredão ali, você vê, ó. É robótico, Ela fez o discurso dela chateada e você viu que ela não passou dali, ela não me desrespeitou. Sim. Você viu o discurso? Você falou, te desrespeitei, fiz tudo isso. E o discurso dela foi bonito. Você viu o discurso dele? Mas aí você... A mulher vem e faz uma merda dela. Legal. Gente, eu senti esse cheirinho de gigolô, só que eu falei... Ela fala claramente, gente, eu senti um cheirinho de gigolô, ela acusando o cara de gigolô. E aí agora eu vou mostrar pra vocês quando é que o cara cede, quando é que o cara entregou o coração, quando ela sugou as forças dele, literalmente ela sugou as forças dele. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Certas pra entrar na cabeça dele e ele entender. E o Rodolfo ficou me olhando e eu falei... Aqui é uma outra cena que ela fala que ela utilizava as palavras certas para entrar na cabeça dele, ou seja, é uma questão de manipulação, é uma questão de todos os dias ali, paulatinamente, né, cansando, até a pessoa ter aquele desejo de, aquela angústia, aquele desejo de morte. Eu vou colocar o vídeo que... Sim, só que você só me culpou como um macho escroto aqui até agora. Eu quero que vocês vejam a expressão do rapaz, a expressão de angústia, a expressão mesmo de vencido, de destruído.
teus. Não, sim, só que você só me culpou como um macho escroto aqui até agora, entendeu? Mas eu acabei de falar que eu fui uma escrota também, péssima. Eu acabei Mas de só falar você de que mim. tem Não, processo viu? aqui. E a casa toda tá contra mim, desde o começo que eu entrei nesse programa. Eles não estão. Amanhã eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Eu tô doido pra sair desse programa. Tô maluco já, tô maluco. Porque eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu também não. Eu não tô aguentando Por isso mais. eu pedi pra Eu sair, não né? tô aguentando mais isso Porque aqui. eu fui salva. Eu tenho o meu trabalho lá fora. Eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia. Eu era muito feliz. Agora eu tô triste. Eu também. É até aí que eu queria mostrar pra vocês. Ele confessa, né? Ele fala, né? Angustiado, né? Com semblante decaído, ele fala: eu era uma pessoa anônima, eu tinha o meu trabalho, eu era uma pessoa alegre, né? Eu era uma pessoa feliz. E agora eu sou uma pessoa triste. Ou seja, foi o que aconteceu com Sansão. No caso de Sansão, a Dalila literalmente mata o Sansão. Literalmente assim, ela levou ele para a morte, né? Claro que fala que ele deu uma reviravolta na morte dele também, né? Que ele acabou. Fala que quando os filisteus chegaram, furaram os olhos dele, levou ele preso. Ele orou, né? Mostra aqui como se ele tivesse realmente se arrependido. O cabelo dele cresceu novamente, ele conseguiu a força dele de novo e ele destruiu todo o templo, o lugar que ele estava. Ele, no caso, ele acabou morrendo junto, se matou, né? Junto, que ele destruiu o templo e todas as pessoas que estavam ali dentro morreu com ele. Fala que ele matou mais gente quando ele morreu do que quando ele estava vivo. Então, assim, na verdade, o ponto que eu quero chegar é o espírito destruidor de Dalila. Se você vê, o espírito destruidor de Dalila ele funciona como? Paulatinamente, são todos os dias, começa a te cansar, te angustiar para você entregar o teu coração, para entregar a tua força. É aquela coisa, é aquele espírito, né, que nem a Dalila falou: você não me ama, você tá mentindo pra mim. Gente, esse tipo de argumento é um espírito maligno, é um espírito destruidor. Você é um espírito de vitimismo, é um espírito que você se coloca, você tá oprimindo e você coloca no lugar como se você estivesse se sentindo oprimido. Inverte os papéis, de inversão de papel. Conta como se o outro estivesse equivocado, o outro tá errado, o outro não é justo, o que o outro tá fazendo não é legal, e na verdade é o próprio a pessoa, né, a própria Dalila, com aquele espírito destruidor maligno, e no final o resultado é terrível. Então, se você tá nessa situação, né, de Sansão, saia disso enquanto é tempo, sabe? Lute pela tua vida, saia. Simplesmente saia sem olhar para trás. Saia dessa situação. Não fique tentando vencer a Dalila, o espírito destruidor, porque ela já está carregada com o espírito destruidor. Então não tente vencer, saia, se aparta. É interessante que a mãe do Bill, ela colocou uma oração para o filho. E ela também fez uma petição no dia que ele foi pro paredão. Ela pediu pro Brasil tirar ele de lá. Olha que interessante. A mãe sabia que ele estava sendo oprimido, que o coração dele estava sendo machucado dentro daquela casa. E ela pediu, ela fez essa intercessão pro povo brasileiro: tira meu filho de lá. Ela não estava aguentando mais ver o filho naquela situação. E antes ela já tinha até colocado uma oração no Instagram. Então, assim, a mãe já sabia dessa situação, porém ele não sabia que tinha sido, né, tava enredado, né, ele tinha caído nessa trama mesmo, nesse espírito que no final levou ele, que nem ele falou, tirou a alegria dele. Ele era um homem alegre, um homem feliz, e acabou tirando a alegria dele. Gente, esse vídeo realmente é completamente diferente, é um teor, um assunto diferente. Eu tenho acompanhado o BBB, tá sendo super interessante porque eu tenho percebido, assim, as atitudes, as ações das pessoas, e realmente são ações que também nós temos, né, no nosso dia a dia, que são coisas que a gente tem que ficar atento para nós não termos essa atitude. Não seja uma Dalila, não tenha esse espírito destruidor, independente se você está confinado ou não. Não tenha esse espírito maligno dentro de você, destruidor, espírito de inveja. E também não caia como Sansão. Não se deixe levar pelo espírito de Dalila. Fuja enquanto é tempo. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Um beijo, que Deus te abençoe. Até mais.